Existe no direito um ditado que diz: o direito não socorre aqueles que dormem. Em outras palavras, quer dizer que algumas pretensões, alguns direitos, com o decurso do tempo, eles não podem ser mais exigidos na justiça. E, portanto, nós estamos tratando de dois institutos extremamente importantes, que são a prescrição e a decadência. Para iniciar esse vídeo, nós vamos falar da prescrição, porque tem mais peculiaridades e também tem mais coisas a serem ditas. Então, a prescrição nada mais é do que a perda que o direito que uma pessoa tem de ingressar judicialmente com uma ação, não propriamente ingressar, mas essa ação não vai ter como objetivo garantir que aquele direito lesionado seja reparado pelo judiciário por conta da demora dela ter entrado com essa ação e por isso não será mais um instrumento útil para ver o seu direito garantido. E, portanto, existem os prazos prescricionais, ou seja, para que sejam dadas entradas à ação. E no artigo 205, lembrando que são prazos taxativos e exclusivos, tá? Ou seja, não permite uma interpretação extensiva, estão previstos em lei, diz que a regra geral é que para qualquer ação, para ser ajuizada, o prazo é de 10 anos. Entretanto, a jurisprudência, no que se refere a indenizações por conta de ilícitos civis, reparações civis, diz que quando os danos são contratuais, permanece a regra geral de 10 anos. Quando são extracontratuais, vai ficar 3 anos. Mas isso foi a jurisprudência que estabeleceu. Quando nós partimos para as regras específicas, lá no artigo 206, nós temos prazos variados. E para exemplificar aqui na aula, nós temos, por exemplo, 1 ano para a ação de enriquecimento ilícito e 3 anos para que a pessoa dê entrada para receber o seguro DPVAT, de acordo com a súmula 405 do STJ. Partindo para o próximo tópico, nós temos os requisitos da prescrição, que sem dúvida são 2. A inércia do titular de ingressar com essa ação e o decurso do prazo legal. Ou seja, a pessoa ficou parada, não entrou com a ação e já teve esse prazo estabelecido por lei, simplesmente vai aí ter a prescrição. E, portanto, a prescrição, caso a pessoa entre mesmo assim com a ação, porque nós estamos lidando com o direito fundamental de ingresso à justiça, o direito de ação, ela pode e deve ser usada como matéria de defesa, principalmente em sede de contestação, para alegar: opa, peraí, essa ação já está prescrita. Por mais que ele tenha direito, ele não pode exigir mais isso judicialmente. Ele ou ela, né, no caso, a pessoa. E aí, existe a possibilidade de você renunciar à prescrição? Existe. E ela pode ser expressa ou tácita. Ou seja, mesmo a pessoa tendo direito à prescrição, ou seja, se livrar daquela ação judicial, ela pode renunciar, seja expressamente por um documento anexado aos autos, por exemplo, ou de forma tácita, como, por exemplo, ela vai lá e cumpre a obrigação, paga a dívida. É uma matéria de ordem pública, o que isso quer dizer? Que é inegociável, ou seja, os prazos não podem ser prorrogados na prescrição, e aí é uma grande diferença para a decadência. Ela pode ser suscitada em qualquer grau de jurisdição ou fase do processo, ou seja, independentemente da fase do processo, a pessoa percebeu lá que o direito já está prescrito, simplesmente ela pode ser arguída como exceção e não é um direito personalíssimo, ou seja, ela pode ser transmitida para outras pessoas, geralmente para seus herdeiros. E quais são as causas de interrupção e suspensão da prescrição?
entre cônjuges, quando estão dentro da sociedade conjugal, entre tutelados e curatelados, quando as pessoas exercem essas funções, pelos absolutamente incapazes, ou seja, os menores de 16 anos, ausentes a serviço da União, sim, ou seja, aquelas pessoas que estão trabalhando fora do país a serviço, né, da União, a exemplo disso, os diplomatas, ação cível que decorre de ilícito penal, ou seja, ocorreu um ilícito penal, a pessoa ingressou com uma ação judicial para receber uma indenização por dano moral. Esse prazo vai interromper a prescrição e só volta a correr quando existir uma sentença penal condenatória que vai permitir, inclusive, ser utilizada como título executivo judicial. E obrigação indivisível, que quer dizer o quê? Que tem que ser cumprida por todos os credores, não pode ser cumprida parcialmente. Então, se algum dos devedores, né, no caso, está nessa condição que se beneficie pela prescrição, os outros acabam se beneficiando também por esse instituto. Então, a gente tem que ficar atento a esses prazos, porque simplesmente o direito pode desaparecer. Quando falamos de decadência, a gente está falando da perda do direito material em si. O que é o direito material? É o direito da vida, é o direito ali que a pessoa tem, por exemplo, o direito de se divorciar, direito de anular um negócio jurídico, direito de rever um contrato e não necessariamente o direito de ajuizar uma ação. E geralmente quem traz essa diferença do que vai ser prazo prescricional ou prazo decadencial é a própria lei. E como exemplo nós trouxemos aqui a anular um negócio jurídico, exigir a revisão de um contrato, e essa anulação está ali dentro do artigo 178 do Código Civil. E uma observação, que os representantes legais, eles podem responder judicialmente caso sejam culpados pela decadência do direito de seus representados. Isso mesmo. Então, atenção a quem representa as pessoas, que se derem causa à decadência do direito dessa pessoa, né, para que possa exigi-la de alguma maneira, esses representantes poderão ser processados judicialmente com base na responsabilidade civil. E a diferença da prescrição para a decadência é que a prescrição atinge diretamente o direito processual, ou seja, o direito de ajuizar algum tipo de ação, enquanto a decadência é o direito material em si. Quando partimos aqui para a decadência de ofício, quer dizer o seguinte, que é uma matéria de ordem pública e que o juiz, quando reconhece que o direito daquela pessoa decaiu em uma ação judicial, ele mesmo pode extinguir esse processo de ofício, mesmo sem a parte contrária ter feito esse requerimento, que é o que a gente chama de reconhecimento de ofício. E não é um prazo negociável, mesmo após consumada a decadência, sob pena de nulidade de qualquer ato que venha a decorrer dessa tentativa de negociar ou prorrogar esse prazo. Contudo, entretanto, todavia, existe a decadência convencional, porque ela é feita previamente antes de ser levada ao judiciário. Então, está lá prevista no artigo 421 e simplesmente ela pode ser arguída em qualquer grau de jurisdição, fase processual e até mesmo em casos de arbitragem, porque ela foi estabelecida previamente. E, portanto, por causa disso, o juiz ele não pode declarar esse tipo de decadência de ofício. A meu ver, esses são os principais pontos e diferenças de prescrição e decadência. Eu espero que vocês fiquem bem, entendam o conteúdo, estudem e até a próxima.